Evangelho, domingo da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantidade. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 7ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o Evangelho de São Lucas. Estamos diante do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas e do ensinamento que o Senhor realiza diante de seus discípulos a respeito do amor ao próximo e da verdadeira identidade dos filhos de Deus. Das palavras de Jesus hoje no Evangelho, seremos reconhecidos como filhos de Deus. O Senhor nos entrega os 4 passos para que possamos ser conhecidos como filhos de Deus. Amar os nossos inimigos, fazer o bem, bendizer e rezar. 4 atitudes que distinguem o coração do Filho de Deus, 4 atitudes que vão sendo amadurecidas na nossa vida e vividas por obra do Espírito Santo. Jesus, ao nos entregar esse mandato, nos fortalece pelo Espírito para que ele seja praticado. Ao fazer referência ao inimigo, Jesus nos apresenta a identidade, ou melhor, a percepção daquele irmão que está mais distante de nós. É aquele irmão cujos gestos e atitudes configuram uma inimizade em relação a nós. Porém, o nosso único inimigo, ou melhor, os nossos únicos inimigos são o demônio e seus anjos, decaídos, não tem outros. O Senhor mesmo nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Por essa realidade, somos todos irmãos, pois o Senhor nos ama a todos com amor de Pai. O que significa dizer que teu irmão pode estar em um momento de distância enorme em relação a você, vivendo um tempo de inimizade, mas não é efetivamente o seu real inimigo. É o teu irmão que está mais distante de ti. E ele vai usar essa referência para dizer que nós somos chamados a amar a todos, a começar por aqueles que estão mais distantes de nós.
E Jesus faz essas 4 referências, que não venha faltar o amor. Não há dignidade maior para o ser humano que realizar, por obra da graça de Deus, um ato que seja peculiar ou próprio do Deus Altíssimo. Amar com o coração de Deus é o ato de maior dignidade que um ser humano pode cumprir. E muitas vezes podemos ver esse amor não correspondido, ou mesmo ofendido pela atitude do irmão, como um tapa no rosto, que é um sinal de humilhação da dignidade. E se isso acontecer, Jesus nos diz, dê a outra face, ou seja, não desista de amar. Dar a outra face significa estar pronto para continuar amando. Que o desamor do teu irmão, que fere a sua dignidade, ou a ingratidão, lembra que o Senhor vai usar essa mesma expressão no texto. Deus ama e abençoa aqueles que são malvados e ingratos. Deus abençoa a todos. Então, para sermos como autênticos filhos de Deus, é preciso que, mesmo vendo ferida a nossa dignidade pela ingratidão do próximo, pelo desrespeito do outro, que nós não venhamos a desistir de amar. Que a ofensa do teu irmão não te faça abandonar tão grande dignidade. Amá-lo como Deus o ama. Nisso está o dar a outra face. Da mesma forma, se alguém lhe toma a túnica, o manto, dê a túnica. Fazer o bem, queridos irmãos e irmãs, ser generoso, generosa com o seu próximo, muitas vezes é motivo de humilhação, porque as pessoas vão dizer: por que você faz isso? Deixa de ser bobo. Você não percebe que essa pessoa, quanto mais você ajuda, mais ela te despreza, mais ela se importa pouco com o que é oferecido, e tantas outras coisas que nós ouvimos que falam concretamente desse deixar de ser uma pessoa que pratica o bem, que é generosa. O manto é aquela peça que nos protege no frio durante a noite. E quando alguém abusa da sua bondade, vá além. Se te tomou o manto, ou seja, se abusou da sua generosidade, oferece a túnica. Ou seja, faça o contrário daquilo que muitas vezes você vai ouvir. Muitas vezes nós vamos ouvir: deixe de ser bom, deixe de ser bobo, porque sendo bom, você na verdade está sendo bobo. E Jesus diz: não. Se alguém ferir a sua generosidade, vá além, faça mais. Que o desrespeito do seu irmão não te faça desistir de ser bom por ele. O terceiro ensinamento que Jesus nos dá é o ensinamento de abençoarmos os nossos irmãos e irmãs. Abençoar, caríssimos irmãos, abençoar é colocar Deus entre nós, enquanto amaldiçoar é levar para longe de Deus. Quando nós abençoamos, nós colocamos Deus entre nós. E Jesus diz: quando alguém lhe amaldiçoar, abençoe. Quantas pessoas sentem medo da maldade quando ouvem que alguém agiu mal contra ela, ou então quando ouve que alguém foi fazer uma maldade, uma maldição contra ela, se apressam, se agitam, se sentem vulneráveis, se sentem frágeis, expostas, acham que estão correndo um grave risco e muitas vezes se apressam para tentar fazer alguma coisa que termina por ser má. Meu irmão e minha irmã, quando fizerem o mal contra ti, ou quando te amaldiçoarem, imediatamente abençoe. Abençoar significa colocar Deus entre nós. E quem é maior do que Deus? Quem pode contra Deus? Por isso,
Se fizerem o mal ou se te amaldiçoarem, imediatamente abençoe. Eis aqui o antídoto. Porque se amaldiçoar é levar para longe de Deus, abençoar é colocar Deus ao nosso lado, é colocar Deus entre nós. E dessa forma, temos o que é necessário para que não venhamos a desistir da companhia de Deus. Pessoas desatentas ou então agitadas, quando recebem, por exemplo, notícia de que alguém está tentando fazer o mal, vão procurar como se defender desse mal, pensando em modos de poder retribuir o mal que foi anunciado contra elas. E dessa forma se afastam ainda mais de Deus. Por que ainda mais, Padre Fábio? Porque para pensar desse jeito já não está muito perto. E tomando uma atitude como essa, consolida essa distância. Então, lembre-se, meus irmãos, diante de toda situação malvada, sempre abençoem. Coloquem Deus entre você e os outros, e o Senhor nos protegerá. E, ao mesmo tempo, não permitirá que nós nos tornemos maus, como aqueles que talvez, por agora, sejam, por fazerem uma maldição ou uma maldade contra nós. Por último, o Senhor nos fala de rezar, porque, de fato, rezando, renovamos a nossa proximidade com Deus e com o próximo. A oração não apenas nos dá proximidade com Deus, mas abre também aquela ocasião entre nós para que possamos ter Deus perto da gente. Muitas vezes o casal que tem hábito de rezar consegue com mais facilidade pedir desculpas entre eles. As pessoas que rezam têm uma capacidade maior de contar com Deus nos momentos difíceis. A oração, ela dá o espaço para que o outro esteja próximo de nós e nos aproxima do nosso irmão e da nossa irmã. Por isso, a oração, além de nos devolver a companhia de Deus, nos dá a chance de voltarmos a estar próximo dos nossos irmãos e irmãs. E nunca deixar-nos esquecermos que somos filhos de Deus. A Ele pertencemos e que a vida que dele vem nos foi oferecida para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.